Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do meu podcast favorito, o seu podcast favorito. E hoje o tema é muito, não polêmico, mas é muito importante para quem quer empreender, quem quer dominar a mente, né? Então eu vou receber uma pessoa aqui que domina isso, é especialista e vai nos ajudar a trabalhar a mente, a como lidar com ela no dia a dia, certo? E o tema de hoje é como lidar com traumas emocionais nos negócios. Ou seja, com certeza se estiver te travando em algum setor da sua vida, pode ter certeza que pode ser algum trauma, pode ser a sua mentalidade, tá? E a nossa convidada de hoje é Luciane Casanova, certo? Certo. Ela vai nos contar um pouco da história dela, como ela trabalha e assim dar vários insights pra gente. Mas antes de começar, vou falar dos nossos patrocinadores, que é a Meu Celular Favorito, que é a minha loja. E para quem busca aí produtos da Apple em geral, iPhones, MacBooks, iPad, tudo que for da Apple, com um preço excelente, você encontra na MCF de São Paulo, de Brasília e de Santos, certo? E o outro patrocinador é a Nato Grão, que é uma empresa de produtos naturais que, cara, são preços imperdíveis e te entrega na sua casa. Ou seja, se você quiser se alimentar bem, no conforto da sua casa, é só clicar nesse link aqui no site deles e já comprar os seus produtos naturais. E a convidada de hoje é Luciane Casanova, especialista em hipnoterapeuta. Então, se você quer conhecer mais, quer saber desse assunto, ela é a pessoa ideal. Lu, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. Agradeço. E espero que você contribua aí com muita gente, porque eu vejo que as pessoas precisam muito, né, e tocar nesse assunto. Quem é você? Conta pra gente. Meu nome é Luciane Casanova, como o Eric já apresentou. Eu sou hipnoterapeuta e terapeuta cognitiva e trabalho exclusivamente hoje com hipnose clínica, que é usar a hipnose como ferramenta terapêutica para trabalhar problemas mentais e emocionais. E esses problemas não são restritos a mentais, porque os sintomas deles podem ser inclusive físicos. Uma fadiga, queda de cabelo, no caso de ansiedade extrema, e todos esses problemas que acontecem no nosso corpo, resultado do que está produzido na nossa mente. Então, eu trabalho muito com a mentalidade usando a ferramenta da hipnose clínica para resolver esses problemas. Eu vejo que muita gente não conhece ou conhece de uma forma errada, né? Igual eu conheci. Eu achava que era uma coisa, só que na verdade é outra coisa, né? Que inclusive eu fiz com você, né? Estão nesse processo aí, está sendo bem interessante. E explica o pessoal como que funciona a hipnose, como que você trabalha na vida das pessoas, para eles entenderem como que é a fundo. Tá. Vou primeiro contextualizar como que a hipnose foi criada, Boa. porque é muito antigo. Não é algo recente, está sendo popularizado agora, dos anos 2015 para cá, que está virando um pouco mais popular usar a hipnose de forma terapêutica. Mas há muitos anos atrás, ela já era usada na área da medicina. Eles usavam para ter melhores resultados em tratamentos médicos. Então, o primeiro médico que se lembra é o Dr. Mesmer. E no século XVIII, ele começou a trabalhar com a hipnose nos pacientes. E teve um resultado, assim, absurdo, de muito bom. Ele atendeu mais de 3.000 casos. Ele não dava conta de atender sozinho. Ele criou até uma hipnose coletiva para fazer esses tratamentos. Mas naquela época, ele acabou sendo proibido pelo rei, porque ele não quis ensinar para outros médicos, para todos atenderem. Como não tem nenhum registro muito assertivo, assim, que a gente pode confiar, muito confiável ali, a gente não sabe exatamente por quê. Se foi questão de valor, que ele achou que estavam pagando pouco, ou alguns dizem que ele achava que era um dom, poder trabalhar com a mente. Adiante. Que ele não sabia como explicar, porque ele achava que era um dom dele fazer isso. E desde então, muitos médicos começaram a usar. Usaram antes de criar anestesia para usar o estado hipnótico, o estado de transe, para fazer cirurgias, para conter sangramentos, para diminuir a dor. Então, tem até um tipo de... um médico chamado Dr. Sdale, que ele criou uma hipnose específica para dores, para você diminuir ou cessar dores físicas. E isso foi sendo construído... E é possível isso? Totalmente. E você perde, assim, a noção. Quando você está no estado Sdale, que é o nome do médico que foi dado a essa terapia, se você ficar com o seu braço levantado durante 20 minutos, você não sente ele pesado. É como se ele estivesse flutuando. Você anestesia seu corpo.
usando a hipnose, que é o poder da mente. Isso foi sendo construído ao longo dos anos e aprimorado, até que hoje em dia juntou-se as ferramentas terapêuticas, que é o Estado-Sdale, todos os ensinamentos de Mesmer, Dave Elman, e a gente fez um protocolo de uma forma muito mais estruturada, com embasamentos científicos, para conseguir usar isso de forma mais ampla em diversos tratamentos, porque já tem muitos estudos na área, principalmente fora do Brasil. E hoje a gente usa essas ferramentas não só para problemas específicos físicos, como começaram nos médicos, nem só para problemas mentais. Pode ser usado num todo e, recentemente, está se popularizando também para alta performance. Porque quanto mais você trabalha a sua mentalidade, maior é a sua produtividade, menor é a sua procrastinação e seu foco. Ou seja, para quem quer ter sucesso aí, né, ter alta produtividade, se você não trabalhar a sua mente, não tiver domínio da sua mente, as coisas não vão dar certo como você quer. Então, estude sobre isso, vá atrás, procure, que com certeza vai te ajudar. Mas uma perguntinha para você, não sei se você é que nem eu era, mas eu achava que hipnose era aquele reloginho aqui e a pessoa entrava em... Não é exatamente assim, né? Explica pro pessoal como que é a hipnose e como você trabalha com as pessoas. O estado de hipnose em si, como que é a experiência de estar em transe. Isso. A experiência é só um relaxamento. Não tem nada de místico. Você não vai para lugar nenhum. As pessoas acham que você pode fazer o que você quiser com a pessoa quando ela tá em hipnose. Não. Ela só faz algo que ela esteja disposta a fazer. Então, se é uma hipnose interativa, que é para fazer algo engraçado, tudo, a pessoa ela só vai fazer o que ela quiser, o que a mente dela permitir, que não vá contra os valores dela. Não tem como, num estado de transe, a pessoa fazer algo que ela não quer. Porque você está no controle da sua mente. Não tem como uma pessoa entrar dentro da sua mente. A gente conduz, nós como terapeutas, hipnólogos, nós conduzimos a pessoa a pensar ou imaginar algo de uma determinada forma. Só que a mente da pessoa, quem controla é ela. Então, a gente trabalha como se fosse um guia para você chegar naquela imagem ou naquela sensação que estamos guiando. E qual é a sensação da pessoa quando ela está em transe, que é a sua pergunta? Apenas um relaxamento. Ela desliga o consciente, que é aquele monte de pensamentos tumultuados que a gente passa o dia inteiro pensando o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, que horário que eu tenho que chegar. Ela tira o foco de todos esses pensamentos, entra num relaxamento profundo e aí consegue acessar uma parte da nossa mente que chama subconsciente. E qual que é a diferença de um consciente e subconsciente? Consciente é a parte que a gente tem controle. É a parte que a gente faz a análise do que a gente vai falar, de como a gente vai se comportar, tudo de forma consciente, é tudo que é controlado por você. O subconsciente são registros que formam o que você é e como você funciona. No subconsciente, tem todas as suas emoções, suas experiências de longo prazo, sua memória, sua autopreservação. Então, se você estiver se afogando, você não vai racionalmente pensar o que você tem que fazer naquele momento. Vai lá no subconsciente, na sua autopreservação, opa, o que eu aprendi? Como que eu vou salvar minha vida nesse momento? Por isso que em questão de segundos a gente processa uma reação muito mais estruturada do que se a gente parasse para pensar. E no consciente é raciocínio lógico, a parte analítica, quando a gente está estudando, prestando atenção ali, é tudo no consciente. E você falou uma coisa que até me lembrou algo. Você falou de relaxamento, de você, né, tirar aquele consciente do momento. Uma das nossas terapias, né, de uma sessão, eu realmente relaxei tanto que eu até dormi. Sim, no final. No finalzinho eu até dormi. Eu falei, caramba, como a gente relaxa, né, com a nossa mente fica zen. Aí até, né, perguntei se isso era normal, você falou, não, é super normal. Então, esse processo aí de relaxamento é muito profundo e você consegue trabalhar aí o subconsciente como você quer, né? Isso. Mas a hipnose não é... O estado de hipnose, que a gente até chama de sonambulismo, não é dormir. O estado de hipnose é antes disso. Só que ele ajuda no relaxamento depois para você dar aquela desligada com qualidade e realmente ter um sono melhor. Então, o relaxamento, ele foi feito, a hipnoterapia antes e depois no final, daí você relaxa tanto
que o seu corpo quer dar aquela descansada. E na sua visão, qual que é a importância, né, do emocional na nossa vida? Você ter controle emocional. Olha, vou fazer um comparativo aqui entre o nosso racional e o emocional. Eu até falo, é um pouco contraditório essa frase, mas pra gente ter mais razão do que emoção. E por quê? As emoções, a gente acaba agindo sem pensar, sem raciocinar, sem o consciente. Então, quando você tá no racional, se você tem conhecimento do que você sente, você não age por impulso. Então, o que que acontece? A gente sente menos aquele momento de raiva, por exemplo, e consegue pensar, nossa, mas eu tô com raiva por quê? Por que que você tá com raiva daquela pessoa? E você consegue se tirar da situação. Sem culpar o outro, você tem a clareza de por que que você tá sentindo raiva, por que que você não gostou da atitude daquela pessoa, o porquê você deve agir ou não de uma determinada maneira. Você tira essa impulsividade e começa a controlar você, as suas próprias emoções. Se você consegue controlar suas emoções, você controla seus resultados. E por isso que é tão importante. Você acaba sendo mais racional, entre aspas, assim. Você é mais racional porque você sabe controlar o que você sente, mas você não deixa de sentir. E nos negócios, né, na nossa parte aí de empreender, eu acho que a gente tem que arriscar e ao mesmo tempo ter pés no chão. Na sua visão, é importante você ser mais racional ou emocional nos negócios? Eu acho que os dois são muito importantes, mas você só vai conseguir ser racional o suficiente se você souber controlar suas emoções. E você só vai conseguir controlar suas emoções se você tiver esse conhecimento, essa mentalidade preparada. Porque imagina você prestes a fechar uma venda que vai fazer a diferença no seu mês. É aquilo que você precisa. Não vendeu nada o mês inteiro. Chegou lá dia 28. Você tem uma venda milionária para fazer. Se você tá naquela emoção, você não consegue nem traçar uma estratégia coerente para fechar aquela venda tranquilamente e com qualidade. Às vezes você tá com tanto desespero, daí o que você faz? Ah, vou baixar o preço, vou fazer um bônus, e você começa a desvalorizar o seu próprio trabalho para fechar aquela venda, porque a sua emoção tá tomando conta. E aí assusta o cliente não fecha e você terminou o mês do jeito errado. E tava quase fechada. Então, os dois são muito importantes, mas você só vai ter um racional de qualidade se você souber administrar suas emoções. Top. E como funciona a mente humana? Explica um pouquinho sobre a nossa mente. A estrutura da nossa mente é como se fossem camadas de uma cebola ali. No meio, a gente tem o inconsciente. O inconsciente é todos os órgãos vitais funcionando. Então, é como se a gente nascesse ali, nasceu de fábrica, tá no inconsciente. Tá cru. O basicão tá funcionando. Depois tem a camada do subconsciente. No subconsciente tem nossas emoções, as memórias mais antigas, tem a nossa autopreservação, tem a ociosidade, aquele famoso momento que estou pensando em nada, tô na caixa do nada. A mulherada sempre reclama que os homens ficam calados. Voado, né? Você tá pensando no quê? Nada. Nada, só aqui de boa. O pensamento tá flutuando. Isso é quando você tá lá no subconsciente. E por fora, a gente tem a camada do consciente, que é o raciocínio lógico e o analítico. No subconsciente a gente também tem nossos hábitos instalados. Por isso que é muito mais fácil você mudar um hábito com a hipnose do que um hábito por repetição. É menos sofrido. Porque demora, né, um tempo para você conseguir repetir até conseguir criar o hábito. Exato. E por que demora? Depois que a gente chegar perto dos 8, 10 anos de idade, essa parte do nosso subconsciente cria uma camada de proteção. Então, tudo que você aprendeu já foi, de alguma forma, parte da sua programação mental ali, instalado. E essa camada de proteção, que a gente chama de fator crítico, ele é um bloqueio, assim, para você não ficar mudando de ideia toda hora. Você já aprendeu aquilo. Então, para passar essa camada, é só por um trauma, um susto, pela hipnose, ou se realmente fizer muito sentido você mudar de ideia. Se eu falar hoje para você, o céu é verde, você acreditou desde a sua infância que o céu era azul.
não vai fazer diferença, isso não vai entrar no seu subconsciente, você vai continuar acreditando que é azul. Agora, se você receber uma sugestão em hipnose, por exemplo, e fizer sentido para você na sua vida que o céu é verde, você consegue mudar. Para isso que serve esse fator crítico, é um filtro para a gente criar nosso modelo de vida sem ficar mudando de ideia toda hora e sem gerar sofrimento. Então só com a hipnoterapia, petista consegue mudar de lado e bolsonarista consegue mudar de lado? Olha, daí já... isso. Aí já é uma questão de crença. Porque a questão da crença, olha que interessante. A gente cria o bloqueio antes de ouvir. Então, se a pessoa ela tem um partido político, um político favorito, mesmo que o outro, do outro lado, faça algo coerente, ela já bloqueia para ouvir, mesmo que seja algo bom. Como veio de uma pessoa que ela não gosta, ela já bloqueia aquilo, porque na crença dela, qualquer coisa que venha dessa pessoa não será boa. Verdade. E aí entra uma crença de julgamento, que também está na mentalidade, claro, que pode ser mudada sim. Não é questão que um vai amar o político oposto. Mas você pode criar uma expansão de consciência para conseguir realmente filtrar se o outro fez alguma coisa que faz sentido e tirar essa primeira venda do olho. É que você fica cego, né? Você nem escuta o que a pessoa vai falar. Só o seu presta, aí o seu faz uma merda, aí você fala, não, mas comparado com o outro, você começa a criar desculpas, né? Criar formas de, não, mas tá tudo bem. Sempre tá justificando. Agora falando de traumas, né? Por que as pessoas têm traumas de infância? Ou isso é verdade, não é? Conta um pouquinho pra gente sobre traumas de infância. Todo mundo tem. E 99% dos casos que a gente trata, inclusive na hipnoterapia, são traumas da infância, que aconteceram nessa primeira infância. E por que vem da infância? Aquela parte que eu acabei de explicar do subconsciente, que depois cria um bloqueio, é onde a gente está formando o nosso ser, o nosso modelo de vida e o que a gente acredita. Neste momento da infância, tudo que a gente passa é instalado praticamente sem nenhum filtro dentro da nossa mente. Que aquilo é o certo, que aquilo é o errado. Só que a gente não instala só o que passou. A gente instala o que passou como o que a gente sentiu naquele momento. Somos seres emocionais. Então, tudo que você viveu é vinculado a alguma emoção. Como você estava sentindo naquele momento? O que você está sentindo quando você está aqui, neste momento, trabalhando? Agora, a gente pega essa vivência, esse registro de como a criança se sentiu naquele momento, provavelmente de uma forma negativa, que se cria um trauma. Tem trauma positivo também. Por exemplo, você ganhar na Mega Sena hoje e ficar multimilionário, isso também é um trauma, porque é algo repentino, mas não deixa de ser bom. Sim. Então, a maioria... Poderia acontecer, né? Mas... Poderia. A maioria dos traumas de infância são negativos que a gente traz. E por quê? Naquele momento, você vive alguma experiência e sente uma emoção negativa pela primeira vez com aquela vivência, com aquilo que está acontecendo. Maior parte por pai, mãe ou criadores próximos. E o que acontece? A criança ela não tem maturidade para absorver aquilo. Por exemplo, ver o pai e a mãe discutindo. O pai e a mãe estão brigando, um acusando o outro de alguma coisa. E a criança ela não tem nada a ver com a briga, mas ela está assistindo. E ela pode criar vários tipos de trauma ali. Por isso que quando você tem, por exemplo, irmãos, cada um lida de uma forma. Porque depende da forma que registrou na mente daquela criança. Ela pode criar, por exemplo, a imagem que amor é isso. Amor sempre é conturbado, amor sempre tem discussão. Que isso é ter família. Que é ter briga, é ter gritaria, é ter desrespeito. Ela pode criar isso dentro dela. E isso atrapalha quando ela for se relacionar, né? Total, porque o padrão dela de relacionamento é baseado nisso. Ou ela pode criar o inverso, uma aversão àquilo. Então, o que ela vai fazer? Ela sempre vai procurar pessoas extremamente calmas, extremamente passivas, e ela cria um outro problema, que não tem a dinâmica relacional. Não tem essa conversa. Pro outro, ela que a gente costuma falar no mundo dos relacionamentos. É um homem banana. Que é uma pessoa que não faz nada, que não tem atitude, que tudo tá sempre bom. Ela procura esse tipo de perfil porque ela foi criada no meio do caos da agressividade. E ela tá fugindo disso, então ela vai querer
a maior paz possível, né? Exato. Só que a maior paz possível que ela busca, às vezes é em uma pessoa que ela não consegue se desenvolver com essa pessoa. Que é calma ao extremo. Ela não consegue encontrar uma linear do que é um relacionamento saudável que tem altos, baixos, tem problemas. Eu tenho um caso de uma cliente também que ela passou a vida inteira sendo amante. Ela viu a vida toda os pais sendo... o pai destratando a mãe. E ela assimilou na infância dela, criou um pequeno trauma ali, que todo relacionamento seria dessa forma. Então, para ela resolver, ela faz o quê? Ela não tem um relacionamento formal. Ela tem um relacionamento paralelo extraconjugal. E ela já é amante há mais de 10 anos. Que na cabeça dela é o normal pra ela. É o melhor. O melhor para ela é não ter um relacionamento exclusivo, como se ela não merecesse. Porque se ela tiver um relacionamento dela mesmo, relacionamento tradicional, monogâmico, ela vai passar pela mesma coisa que os pais passaram. E como identificar esses traumas? Como saber que, de fato, eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma por causa disso? Para identificar como o padrão, assim, por que você está agindo dessa forma, ou é com autoconhecimento, que daí durante anos as pessoas fazem terapia, psicoterapia, psicanálise, e vai gerando reflexões. Como era a sua infância? O que você fazia? Perguntas, assim, de autoquestionamento para você ir desenvolvendo esse conhecimento. Ou na hipnoterapia, que vai direto na raiz, no subconsciente. Por que você está agindo dessa forma? Na hipnoterapia, a gente busca a emoção. O que você está sentindo? Eu estou muito triste. Então, quando que foi a primeira vez que você sentiu essa tristeza, esse sentimento? E a gente busca no sintoma, dentro da mente do paciente, como que começou a ocorrer. E praticamente todos os casos vêm de algum episódio de infância. E quais são os traumas mais populares, né? O que mais acontece aí na infância das pessoas? Porque eu vejo que muita gente tem algum tipo de problema ou, enfim, alguma coisa que não gosta, né? Ela vive isso, mas não gosta, mas por algum trauma que aconteceu lá na infância. Quais são os maiores? Os sintomas. Os sintomas, isso. Os sintomas mais comuns hoje em dia que a gente vê é a ansiedade, como um todo. Porque a ansiedade, ela é bem ampla. Tem pessoas que têm ansiedade para falar em público. Tem pessoas que têm ansiedade no trabalho. Tem pessoas que têm ansiedade, ela vai deixando isso tomar conta dela durante a vida em vários aspectos diferentes. Porque uma pessoa ansiosa, ela não é ansiosa para uma coisa. Ela transmite isso para todas as áreas da vida dela. Então, a ansiedade e a depressão, assim, estão no ranking dos mais comuns hoje em dia. E qual o melhor tratamento? Apenas com a hipnose ou tem algum formato que a pessoa consegue identificar e já começar a agir, começar a fazer alguma coisa para melhorar? Não, eu não diria que é apenas com a hipnose. A hipnose é uma ferramenta complementar muito mais rápida, mas todo o processo é válido e cada pessoa tem seu momento. Eu não gosto de dizer que todo mundo precisa de terapia, porque a terapia ajuda muito, todos os tipos. Porém, cada pessoa precisa de terapia em um momento diferente da vida. Então, não é que todo mundo precisa agora, no momento atual. Às vezes, o seu momento foi um ano passado, o meu momento vai ser no ano que vem. Eu não acredito que isso seja algo que você precisa o tempo inteiro. E para cada momento, para cada pessoa, tem ferramentas específicas e o que a pessoa também está aberta e aceita. Por exemplo, tem várias pessoas que sofrem de depressão e ansiedade e elas não querem de jeito nenhum fazer nenhum tipo de tratamento com psicoterapia. Porque, eu não quero toda semana ir lá falar, a pessoa não quer falar sobre aquilo e ela vai direto no psiquiatra tomar remédio. Só que o remédio, ele também é uma ótima ferramenta, não sou contra remédios. Mas ele é para o sintoma, para você tratar aquele sintoma final. Para você dormir melhor, para baixar aquela adrenalina da ansiedade, baixar a frequência das crises, mas ele não trata a raiz do problema. Para você tratar a raiz do problema, você precisa de uma psicoterapia ou de uma hipnose, que os dois juntos, assim, é o combo perfeito. Eu não acho que é um ou outro. Eu tenho vários colegas psicólogos que me indicam clientes e a gente faz um complemento. É uma terapia... Um junta com o outro. Conjunto. Uma terapia multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, ela tem um poder, assim, absurdo. De melhorar absurdamente a qualidade de vida daquela pessoa. E tudo é
aceitação, né? Se você não quer essa melhoria, se você não quer buscar isso, não adianta você querer falar, não, vou te tratar e não funciona. Esse é um ponto importante. Muitas vezes me procuram para tratar alguém da família. Você pode fazer com o meu marido? Ele é fumante, ele sempre fala que quer parar de fumar, porque a hipnoterapia também a gente consegue tratar vícios e fobias, porque tudo tem uma origem, uma causa raiz emocional também. Meu marido Qualquer é fumante. tipo de vício tem um motivo lá atrás. Tem um motivo lá atrás de por que você começou. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou começar a fumar. Naquele momento que você acendeu o seu primeiro cigarro, que você fumou pela primeira vez, aquilo gerou uma sensação. E é naquela sensação que você fica preso a vida inteira enquanto você fuma. Aí aquela química e vai reforçando a química. Te entrega, potencializa o que você sentiu. Exatamente. Daí você vai vinculando e vai repetindo isso ao longo da vida. Aí o que acontece? Por exemplo, nesse caso. Meu marido quer parar de fumar. Tá, mas ele quer mesmo? Vou agendar uma sessão. Daí a gente faz uma sessão inicial, que é para conhecer o paciente, mapear todo o caso. Aí eu entendo que não, que ele não quer. Que ele tem ganhos secundários, que é quando você tem algum benefício em se manter naquela dor, naquele vício, naquele problema. E a pessoa mesmo não quer. Eu, Luciane, não atendo. Se a pessoa não quer, ela não vai ter o resultado. Porque ela não está trabalhando com a mente aberta. Então, eu prefiro não atender. Né? Exato, não se entrega. Esse é o ponto. E me fala uma coisa. Há quanto tempo você está no mercado? Com hipnoterapia, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E quase 5 anos com terapia cognitiva. E o que trouxe essa vontade para você entrar nesse mercado? Minha história é meio maluca, né? Porque eu vim do mundo corporativo mais de 10 anos. Eu sou formada em administração com ênfase em finanças e contabilidade. E minha última posição no mundo corporativo foi de controller. Então, eu venho muito Nada a ver com... dos números. Só que, trabalhando ali, na gestão, sempre tendo uma equipe, tendo pessoas envolvidas, eu vi que meu trabalho ia muito além de apresentar resultados. Qual é a sua margem de lucro esse mês? De mostrar para os sócios, para os acionistas, resultados. Eu trabalhava com pessoas, eu precisava que eles batessem metas, eu precisava de comprometimento com datas. E eu comecei a estudar comportamento humano por isso, para ser uma melhor gestora para o meu time. E eu comecei a ver que dava um ótimo resultado. E que isso era muito mais recompensador para mim do que o meu próprio trabalho na parte financeira. E comecei a atender no paralelo. Daí eu fiz várias formações até chegar na da hipnoterapia. A cada curso que eu fazia eu tinha mais certeza. Até que há 1 ano e meio eu migrei totalmente e trabalho apenas com terapia. Aí você largou todo o seu passado, né, com números. Larguei em partes que meu CRC ainda tá ativo. Eu não tive... Mas você exerce ainda alguma coisa? Não. 100% agora? 100% linha de desenvolvimento. Atendo muita gente do mundo corporativo. É bom que o network que você criou, né, são meus clientes. Já traz todo mundo pra terapia e assim... Burnout, quando você chega lá no limite do estresse, virar a noite trabalhando... Tudo isso tem muito hoje isso, né? Atualmente as pessoas vão no limite, né? Elas acham que são a máquina, né? E elas acham que é normal, porque criou-se um padrão. Eu também achava que era normal. Virei várias noites trabalhando. Era Coca-Cola, café, Coca-Cola, café. Ali a noite inteira para entregar alguma coisa no prazo. Se trabalha em empresa grande que tem prazo fixo ali, que você não pode atrasar. Tem que ser dia 5, tem que ser dia 5. Você vira a madrugada para entregar, não importa. Vai uma declaração de imposto. Tem datas. E as pessoas dão sangue ali pela empresa. E isso, se não tem ninguém ali no time também com esse olhar mais humano, você não consegue administrar para ir equilibrando. A maioria das grandes empresas tem pessoas afastadas por depressão, burnout. E isso, para quem é empresário, é importantíssimo você ter esse radar ligado de como está a saúde mental do meu time. O que eu posso fazer para ajudar? Aí isso tem várias formas de os empresários ajudarem. Você pode contratar palestras de desenvolvimento para o seu time, dar alguns treinamentos, ou você ir nesses eventos, nessas palestras, você se desenvolve para repassar esse conteúdo. Então, não é só a hipnoterapia que salva o mundo, mas trabalhar a mentalidade é o que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, e a gente precisa de pessoas em qualquer tipo de relação. Qualquer empresa depende de pessoas, né? Exatamente. Se seu time não estiver bem,
como que seu negócio vai estar crescendo, vai estar vendendo, né? Vai estar lucrando. Se o seu time que é o seu corpo, estiver um capengando, o outro não aguenta mais, a mente tá em Nárnia já, não consegue mais produzir. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Exato. Você, como empreendedor, você já deve ter percebido alguns dias que um vendedor seu não está performando. O que acontece que esse cara não vende? O que acontece que tá tudo dando errado? O que acontece que faturou uma nota errada? E você começa a entender ali que não é incompetência da pessoa. Se você sentar para conversar e ver o outro lado, o que a pessoa tá passando, às vezes tá passando por um divórcio, a mãe tá com uma doença grave. E a gente, do outro lado da gestão, tem que saber conduzir para ajudar essa pessoa. Não é concordar, passar a mão na cabeça que tá fazendo errado, não. Mas é você saber instruir. Falar, eu entendo que você não tá bem, o que eu vou fazer para te ajudar, o que a empresa pode fornecer para te ajudar. E assim a gente vai trabalhando o capital humano para, consequentemente, a loja ter mais vendas, ter um faturamento maior. Então, tudo partindo ali da mentalidade, da saúde emocional, desenvolvendo essa estabilidade da pessoa, esse controle da saúde emocional, porque não é todo dia que ela vai estar bem, nem todo dia que ela vai estar mal. Mas se ela souber controlar, ela vai performar muito melhor. Top. E qual que é o seu público-alvo hoje? Você atende mais empresários, mais pessoas que trabalham no CLT? Que tipo de pessoa você atende mais? Ou é geral? É geral. Todo mundo tem problema. Pode ser de todas as classes sociais, de todos os nichos. As pessoas, elas precisam de um direcionamento. E algo que eu sempre falo, precisa ser um tratamento, uma hipnoterapia com a Lu para resolver seus problemas. Não. Tudo que eu faço, qualquer pessoa pode fazer sozinha. Porque eu não entro na cabeça de ninguém. Só que eu estudei vários anos para ter o conhecimento que eu tenho hoje. A pessoa está disposta a investir 5 anos de tempo, dinheiro e vários cursos? Será que esse é o objetivo dela? Ou a gente vem e faz um tratamento muito mais rápido, de até 90 dias, para ela resolver aquele problema sem ela ter que gastar 5 anos e todo o montante de dinheiro também que eu investi ao longo desse período. Você corta o caminho da pessoa, né? Exato. Quer andar a partir daqui? Até aqui eu já cheguei, eu posso te ajudar? Então daqui em diante eu te ajudo. E como funcionam as suas terapias, né? As suas sessões? Como é o seu formato de trabalho? É sempre um processo terapêutico. Não são sessões isoladas e é de 1 a 3 sessões para resolver aquele problema, aquele bloqueio emocional ou aquela dor. Seria um bloqueio só? Vários? Como que é? Tudo que estiver correlacionado ali vai ser tratado junto. Porque a gente busca a emoção, é como a pessoa se sente. Então, vamos pegar um vendedor que ele não está conseguindo vender e ele pode dar o nome da emoção, do sentimento que ele quiser. Mas ele está se sentindo impotente, incompetente, frustrado, chateado. E ele fica se comparando com outros. Todos esses sentimentos, com relação, eles criam a imagem dele que eu não sou um bom vendedor, eu não consigo vender. Então, a gente trata esse combo de sentimentos de problema em uma sessão, em um processo terapêutico só. Se forem coisas extremamente distintas, aí a gente faz em processos separados. Mas, normalmente... Uma coisa interliga com a outra, né? É ligado. Você resolve um, melhora os outros. E isso sempre de 1 até 3 sessões. E quais as técnicas que as pessoas usam, ou que você usa para trabalhar a mentalidade, né? Porque uma coisa é você trabalhar os traumas, é você buscar o sentimento, mas a nossa mentalidade, quais são as técnicas que você usa, ou que você indica as pessoas usarem para melhorar, deixar mais blindado, você suportar divergências, enfim, você de fato tem uma mente vencedora. Quando a gente faz a sessão individual, a gente consegue, com o paciente em transe, instalar sugestões positivas de acordo com a mentalidade que ele quer criar. Então, tudo que faça sentido para ele, é por isso que é personalizado o script de cada terapia, não é padrão, não é igual para todo mundo. Tudo que ele quer melhorar naquele momento, a gente vai reforçando, que a gente chama de compounding, que é você ir martelando ali dentro do seu subconsciente para criar essa imagem de você mesmo.
Porque a partir do momento que você acredita que você é aquilo que você sempre vai ver. E a gente pode fazer isso através da hipnose, instalando no processo terapêutico, fazendo uma sessão individual. Lu, não vou fazer sessão individual, quero trabalhar isso, me dá outra ferramenta. Você pode fazer ou por repetição. Quanto mais você repetir, mais você vai acreditar e acreditando, a sua mente produz resultados coerentes com aquilo. E também tem uma ferramenta muito simples que qualquer pessoa pode fazer, que é um áudio de auto-hipnose. O que é esse áudio? Esse áudio ele é construído com palavras estratégicas que façam sentido para a sua mente, para ela mudar a percepção dela de algo. Então, você escuta esse áudio todos os dias, vai lá, coloca seu fone, para uns minutinhos. Tem um princípio de relaxamento ali. Então, para você entrar no estado mais de relaxamento um pouco mais profundo, para sua mente abrir essas sugestões e instalar tudo que está no áudio de pontos positivos dentro da sua mente. Isso você vai trabalhando a mentalidade. E isso fazendo dia após dia, para ir repetindo e construindo essa mentalidade que você deseja. Top. E agora falando de business, o seu business, como que você atinge clientes? Como você consegue mais clientes? Olha, no dia a dia, indicação, porque os meus clientes não são recorrentes. Ninguém vai ficar fazendo... É um tratamento, a pessoa tá super bem, foi pra vida. Então, é muito natural que os meus clientes comentem com outras pessoas e, por indicação, venham atendimentos. Pelo Instagram, sempre tem procura. E eu faço algumas campanhas também em eventos. Participo de algumas comissões. E, estando lá presente, sempre também vem mais clientes. E você falou de Instagram, né? Internet. Hoje você foca nele para vender ou é mais, de fato, indicação? O que você acha sobre a internet aí nos negócios? É excelente, fundamental. Eu não foco 100%, mas não que eu não queira, eu acho super importante. Mas eu tô reformulando isso neste momento, porque é essencial. Não tem como você estar fora da internet. Você vai buscar qualquer tipo de profissional, você procura nas redes sociais. Quem é mais jovem, no TikTok. Quem é uma faixa etária mais ou menos, é no Instagram. E é muito normal. Nosso Instagram é como se fosse o currículo, né? Exato, é ali nosso catálogo. E eu trabalhando na área da saúde, você não passa num médico, por exemplo, você vai procurar um cardiologista. Se você já segue ele no Instagram, ele já gerou uma conexão e uma credibilidade para você, você vai querer passar com ele. Não importa se ele cobre seu convênio, se não cobre, você vai fazer de tudo para passar com ele. Você vai se empenhar, porque você quer ser atendido por aquela pessoa. Então, é muito importante. E é assim que você vai criando conexões. Porque a pessoa, ela não vai comprar por comprar. Vou comprar um iPhone. Eu vou comprar na loja de alguém que eu confio. Não é comprar por comprar. O preço pode ser exatamente o mesmo. Eu não vou, às vezes, pagar R$10 a menos e comprar de uma pessoa que eu nem sei quem é. Eu prefiro comprar em uma loja que é confiável. Que a pessoa dá as caras na internet. Que a pessoa mostra com transparência o trabalho dela. Isso de você gerar conexão é muito importante nas vendas. Eu bato muito nesse martelo. Agora trazendo para a mente, né? Como a gente pode usar a nossa mente ou entender da mente do cliente para a gente conseguir criar essa conexão, né? Como a gente pode transmitir isso para criar essa conexão e fazer vendas aí? Primeiro, fazendo a pessoa se sentir importante. Se ela sente que ela é mais uma, ela não vai comprar de você. Se você está na loja, está lotado, você não tem condição de atender naquele momento, você para, você fala, olha, a loja está muito cheia, você consegue esperar 20 minutos? Eu já vou te atender com todo prazer. Vai, oferece uma água, um café, faz a pessoa se sentir importante de estar esperando para ser atendida. E não, vai lá, pega a sua senha e espera. Tem uma diferença, né? Total, porque o ser humano, ele quer ser reconhecido. Ele quer ter essa proximidade, é natural. Então, para você conquistar pessoas, primeiro você demonstra interesse por ela. Depois, você vai vender seu telefone. Você não vai simplesmente falar, então, esse é o melhor modelo do iPhone, acabou de lançar. Pergunta da vida da pessoa. O que ela faz? Para que ela quer o telefone? É só para uso pessoal? Nossa, é só para uso pessoal, ela não usa para trabalhar.
que legal, as fotos quando você viajar com a sua família vai estar ótima. Nossa, melhor qualidade. Você tem filhos? E vai entrando na vida da pessoa. Quanto mais Vira um interesse. amigo dela. Quanto mais interesse genuíno, não é para forçar perguntas. Mas quanto mais interesse você tiver em ouvir do outro, maior vai ser a conexão que você tem com ele. Não adianta, as pessoas não querem ser mais um no meio da multidão, mesmo que elas sejam. E hoje o que mais tem são pessoas, né? E se você souber criar esse vínculo com as pessoas aí do seu negócio, você fecha a venda. Exato. E falando de internet, por exemplo, eu vendo no Instagram. Eu tenho que fazer muitos conteúdos, eu tenho que transmitir muito, que a pessoa vai ter uma experiência legal, que ela de fato vai comprar numa loja confiável. E aí quando ela pinta esse interesse, o vendedor vai ter que tratar ela muito bem, vai ter que trazer esse sentimento aí de não sou mais um, Exato. e sim sou diferenciado, eu vou ser bem atendido, para aí sim conseguir vender. E muitos erram nisso. Muitos apenas vê lá a lista de cliente e responde de qualquer jeito, não dá aquela atenção devida, não faz Só o que tem que ser mensagem feito. automática. Só te parece um robô e reclama que não tá vendendo. Exatamente. Porque as pessoas, elas não sabem trabalhar com a mentalidade do outro, de conquistar, de gerar essa conexão. E é muito comum. Hoje tá mais popular, né? Você prestar atenção no outro, você se comunicar melhor, as pessoas investirem nisso. Eu atendo empresários que eles querem investir neles para fecharem grandes negócios, para fechar mais vendas. Então, tem pessoas que já têm essa percepção. Mas se você for ver a massa das pessoas, elas não têm ainda. É algo muito distante. E até onde é válido você estudar a mente humana, que é muito complexa, né? Tem muitos lugares, né? Tem muitos formatos para você estudar. Até onde é válido e como você indica a gente estudar a mente humana? Olha, para começar, eu acho que o autoconhecimento vem antes. Você se conhecer, consequentemente, você começa a entender um pouco de como funciona a mente humana. Porque você consegue entender como você age, por que você age. E isso com reflexões no dia a dia, estudando um pouco modelos de psicanálise. Não é a linha que eu trabalho, mas eu acho excelente, eu adoro a linha da psicanálise, que traz muita consciência para o que a gente precisa. E se aprofundando em neurociência, programação neurolinguística. Todas essas ciências, elas, no final, te ensinam algo sobre a sua mentalidade de como ser uma pessoa melhor e de encontro ao que você deseja. E tudo é técnica, né? Quando você está negociando alguma coisa, se souber conversar, souber, enfim, usar técnicas de venda, técnicas de influenciar outra, você consegue muita coisa, né? Total. Qual que é a diferença de uma pessoa influenciada para uma pessoa influenciável? Olha, todos somos ambos. Só que depende da credibilidade de quem está trazendo influência. Por isso que a gente vê que muita gente hoje nas redes sociais são influenciadoras e a grande maioria é influenciável. Sim. Nós também somos influenciáveis. E geralmente, a influência vem de alguém que nos traz essa autoridade, que você confia. Se você confia, admira de alguma forma, essa pessoa já te influencia. E para você ser influenciável em algo, você também tem que ser essa referência de admiração para essa pessoa. Show. E falando da sua trajetória, né, desses anos aí estudando, esses anos você implementando o que você aprendeu, onde foi a virada de chave? Onde você de fato falou, não, é isso, estou no caminho certo, estou fazendo o que eu quero de verdade? Reconhecimento. Mais dos outros do que o meu mesmo. Porque não posso nem ser hipócrita e falar, nossa, é porque eu sabia que eu estava fazendo algo bom para as pessoas. Não, é o feedback. O outro vir me falar, nossa, você me ajudou muito nisso, nisso, nisso. Nossa, se não fosse você nesse momento, minha vida estaria de ponta cabeça. Você foi essencial. Nossa, a sua missão, assim, do que você faz é muito importante. Então, a cada vez que alguém vinha com um feedback, eu reforçava que eu estava no caminho certo. Mas não teve uma virada de chave. Foi uma construção. Não teve um momento, assim, que eu falo, pronto, agora... Cada dia é uma coisinha nova. Né? Exato. É e constante. Hoje você tem a certeza que você está indo pro seu propósito? Absoluto. É bom ajudar pessoas, né? É.
ter esse feedback, pessoas falam, nossa, você me ajudou, nossa, minha vida mudou, isso é top. Eu acho incrível, porque eu sinto a mesma felicidade da pessoa. Quando me mandam mensagem, Lu, consegui tal coisa. Lu, eu tenho um cliente que estava chorando todos os dias, fazia mais de 2 meses. Porque ele estava com um problema emocional, afetivo, e a gente fez a primeira sessão. E ele me manda mensagem todos os dias. Hoje eu me senti bem. Hoje eu não chorei. Hoje eu fui pro trabalho, passei em frente àquele local que mexia comigo e não senti nada. E isso pra mim é o que me dá o gás, assim, de acordar. Outra cliente. Eu consegui trocar de emprego. Ela estava se sentindo péssima, super desvalorizada, já estava há muitos anos na mesma empresa e não conseguia dar esse próximo passo. E me mandou uma mensagem que conseguiu a vaga que ela queria. Ela fez várias seleções, passou em mais de uma, mas ela conseguiu a que ela queria. Isso pra mim, não tenho dúvidas que eu tô no caminho, porque eu sinto a mesma felicidade que a pessoa sente. Show de bola. E você aprendeu, lógico, além da sua função, da sua profissão, você é empresária, né? Você tá no meio dos negócios. E você aprendeu com alguém, né? Você fez mentoria, você aprendeu com alguém a não entender e pegar técnicas, mas sim pôr isso no mercado e ser lucrativo. Na verdade, eu tive vários mentores ao longo da vida. O meu background de ser de finanças, contabilidade, contribuiu muito. Porque a maior parte dos empresários que atuam em outras áreas, eles não sabem fazer uma planilha, eles não sabem chegar na margem de lucro deles. Eles não sabem essa base. Eu já tinha essa vivência construída de muitos anos de empresa, trabalhando na empresa de outras pessoas. Então, essa parte de gestão, de administração, do financeiro, foi algo que eu dominava já. Então, para mim, foi mais simples. Agora, no dia a dia, é essencial você ter um mentor. Geralmente, as pessoas, inclusive eu não tenho um mentor. Eu tenho um mentor que é muito fera em cada área. Se eu preciso investir em vendas, é uma pessoa que, para mim, é referência em vendas. Porque chegou onde eu queria chegar, onde eu quero chegar. Eu quero um mentor para o meu autodesenvolvimento. Então, é outra pessoa. Porque, para mim, e cada fase da minha vida, eu investi numa mentoria diferente. São fases, né? Igual você comentou. Tem fase que você precisa de tal coisa. Tem fase que você precisa de outra coisa. Exato. Mas sempre tem pessoas. Sempre tem. Hoje, eu não vou listar para não ser injusta, né? Com ninguém de esquecer. Mas tem pessoas, assim, que eu vou levar para sempre. Que me ajudaram, mentores, em cada área da minha vida. Isso é incrível, né? Como pessoas ajudam pessoas. A gente precisa de pessoas, né? E você fazer o que você é melhor. O que é melhor para você? O que você ensina de melhor para contribuir com a vida de outra pessoa? Além de você ajudar pessoas nas terapias, você tem intenção, você quer ensinar a outros terapeutas a exercer isso ou não? Nunca pensei nisso, não. É uma possibilidade. É uma possibilidade de expandir, mas eu nunca pensei. Eu gosto muito do atendimento 1-a-1. Mas, claro que tem um limite, né? Eu tenho limite de horas, limite até de esforço físico, né? Porque cada sessão... Você consegue atender quantas pessoas no dia? No máximo 3. 3 pessoas no dia. E se você quiser mais, aí já fica limitada, né? Exato. Assim, estourando 4 pessoas num dia que eu não paro nem direito para almoçar. Show. E nessa sua trajetória, quais foram as maiores dificuldades? O que às vezes fez você desanimar? Ou achar que você não estava no caminho? Quais foram as pedras do seu caminho? Dificuldades tem várias. Vários dias, não se iludam achando que tá sempre tudo ótimo, maravilhoso. Sempre temos dificuldades no trajeto, principalmente quem vai empreender, que é a incerteza da instabilidade, que você nunca sabe o dia de amanhã, você não tem garantido. Não é uma não tem recorrência. Aquele salário fixo, né? Não tem salário. Isso é algo que me pegou muito depois de muitos anos no corporativo, que todo dia X eu tinha meu salário. Mas tem o lado bom, que também não tem o limite do salário. Então, tem um teto, né? Exatamente. Você pode atender mais e ganhar mais. E o que me pega muito, assim, na hora de empreender, é que eu ainda tenho uma dificuldade de me ajustar a não querer passar do meu limite para ajudar o outro. Isso é muito importante para mim como terapeuta. Então, muitas vezes eu sacrificava momentos meus
para me encaixar na agenda do paciente. Ah, não, domingo, você pode me atender no domingo? Eu atendo às vezes, tá? Sábado, domingo, mas eu vou revezando. Então, sábado, eu trabalho 1 ou 2 sábados no mês. Mas eu fazia isso com constância. Se só podia à noite, eu só atendia à noite. E hoje Você eu se adequava ao cliente, não o cliente a você. Exato. Hoje eu já não faço mais isso, mas hoje eu já tenho clientes mais recorrentes, assim, não os mesmos, mas mais indicações. E isso, pra mim, no começo, me doía. Ver a pessoa ali, sofrendo, com crise de ansiedade constante, passando mal e me mandando mensagem. Eu queria atender logo, eu queria ajudar logo. E, por último, assim, não menos importante, é que a nossa sociedade, ela não está muito adepta ainda a tratamentos para a saúde mental. Geralmente, os nossos clientes na hipnoterapia, eles chegam depois que eles passaram por todas as tentativas de tratamento possível. Já passou pela psicoterapia tradicional, já fez, o psicólogo não curtiu muito ou não teve o resultado que desejava. Já fez constelação familiar, reiki, fez Tentou tudo. de tudo. Tentou de tudo. Aí chega no final, fala, não, essa é minha última chance. Então, até o cliente ser qualificado para fazer uma hipnoterapia, tem um trajeto. Show de bola. E hoje, né, você falando de mentalidade, falando de tratamento, o Brasil você acha que está muito atrás dos outros países ou é universal? Lá em outros países tem mais facilidade de aceitação? Como que funciona a parte no mundo? A gente tá um pouco atrás, assim, em procura. Em problemas, não. Problemas acho que é até mais do que... Exato. O Brasil é um dos que estão no ranking de países com mais casos de ansiedade e depressão. Então, hoje em dia, é muito, 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 muito. Mas que busca um tratamento, tá bem atrasado. As pessoas não têm essa mentalidade. É aquela parte de ainda. você se autoconhecer, né? Você não aceita que você está mal, você não aceita que você precisa de tratamento. E aí vai levando, aí passou a vida inteira mal, Exato. não se curou, não se tratou, virou um hábito, né? Virou comum. Vira. E aí Você normaliza se sentir péssimo. Normaliza não dormir direito, normaliza ter crise de ansiedade e vai normalizando ter uma vida ruim. medíocre, né? E as pessoas... Você acha que isso tem muito a ver com a ambiência? Tem. Total. Quando você se conecta com pessoas que têm uma mentalidade mais desenvolvida que a sua, elas te puxam pra cima. Aí vem a tal da influência. Que você ser influenciável não é uma coisa negativa. Mas você tem que selecionar quem vai influenciar a sua vida. E também se conecta com o que a gente falou de mentoria. Se você tem um mentor, que é uma pessoa que te deixa mais pra cima, pra frente, que já conquistou o que você quer, já te dá o caminho, já te impulsiona naquilo, aí você tá feito. Agora, experimenta conviver com uma senhorinha que só reclama da vida e sempre tá com dor. Você vai ser mais uma. Você não vai Cheio dar de um dores, mês, você é. vai estar falando, nossa, mas tô com uma dor de cabeça hoje. Nossa, mas tô me sentindo... Pega. É contagiante, né? É contagiante. Então, na sua visão, a escolha por ambientes é super importante para você conseguir crescer nos negócios ou até ter uma vida saudável. Total. Negócios, escolha, ambientes de pessoas que conquistaram o que você quer ou que já estão no trajeto. Networking é ponto de virada, assim, para qualquer empreendedor é ter um networking de valor e com uma mentalidade preparada para realmente você conquistar mais. Porque se você tem uma mentalidade que a sua família inteira tem uma origem simples e que você não pode passar daquilo, que você não vai passar daquilo, mesmo que você queira, se você continuar convivendo só com aquelas pessoas e vendo só esse cenário de mundo, você nunca vai crescer. Você precisa se conectar a pessoas que estão no caminho que você quer trilhar. E os maiores players do mercado, né? Em diversos mercados, você acha que eles se tratam, eles usam essas ferramentas para ficar bem? Sim, muitos Você deles. conhece algum caso aí de pessoas famosas ou... Joel J é uma referência. Ele inclusive, ele não se tratou só com hipnoterapia. Ele se formou na mesma instituição que eu me formei, que é a Omni, que é o maior instituto de hipnoterapia do mundo. E ele se formou para usar para ele. Ele não atende, até onde eu sei,
mas ele usa o tempo todo a hipnoterapia para potencializar a alta performance dele. É possível você se auto-hipnotizar? Sim. Só que para fazer a auto-hipnose, a gente precisa de um script pronto, porque você grava um áudio para você mesmo, para você escutar, como o áudio que a gente faz para os pacientes. Então, tem um trajeto ali já no script formado. Agora, quando você faz com o terapeuta, ele te guia baseado no que você está vendo, que você está respondendo. Então, é muito mais profundo e assertivo. Top demais. E o que você indica, né, para as pessoas que estão assistindo, querem um tratamento, querem, de fato, melhorar, né? Porque as pessoas precisam, querem, mas às vezes não sabem como. O que você indica para elas? Como elas podem te achar nas redes sociais para um possível, né, tratamento, uma conversa aí que pode ajudar elas? Acho que primeiro de tudo é olhar para si. O que você está sentindo e o que está te atrapalhando na sua vida. Se você está com um problema que realmente está te atrapalhando em alguma área, não se conforme com ele. Você não nasceu com esse problema, ele não faz parte de você. É só algo que você está enfrentando. E se as pessoas quiserem saber mais, entender mais ou ter essa clareza de como identificar realmente se é um sintoma tratável, que já digo de antemão que praticamente tudo é tratável, desde que você não nasceu com isso, é tratável. Tem algum caso que não é tratável? Transtornos psicológicos severos, que já tem um transtorno cognitivo. Se a pessoa ela não tem um domínio da parte cognitiva da mente dela, a gente não consegue tratar na hipnoterapia. De resto, não. Tudo é tratável. Tudo é tratável, inclusive para doenças, no caso de câncer. A gente consegue amenizar todos os sintomas e fazer um tratamento paralelo para a mente funcionar diferente, os sintomas, as reações do corpo serem menores. Isso é surreal. Assim. Ajuda a pessoa a sair dessa, né? Exato, porque se você bateu a mão na mesa, a sua mão tá doendo. Se você ficar focando na dor, a sua mente fica produzindo, que é para você sentir dor. Se você consegue controlar e não focar naquela dor, você consegue reduzir ela. Doeu, você bateu. Mas ela não tem a amplitude, porque sua mente não fica lá processando. Sente, sente, sente. É tudo que a gente foca expande, né? Então, você tá focado naquilo, vai se potencializar. Quando você tira o foco e vai para outra coisa, o seu foco, você nem lembra. Exatamente. Você esquece. E se alguém quiser falar comigo nas redes sociais, as duas são lu.casanovaoficial. Isso no Instagram? Instagram e TikTok. Show de bola. Então, pessoal que precisa, quer acompanhar o trabalho dela, quer saber como funciona, segue lá no Instagram, acompanhe. Eu fiz o tratamento com ela, eu aprovo que é muito bom, inclusive tinha várias coisas aí que precisava alterar, ajustar, e ela foi uma pessoa que me ajudou muito e tem muito resultado aí depois da nossa sessão. Lu, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter ajudado o pessoal, ter passado insights, a visão da parte da mentalidade, né? Vejo que muita gente precisa disso. E queria que você deixasse só uma última mensagem para as pessoas. E, enfim, para quem quer empreender ou para quem quer estar melhor, né? Bem estavelmente aí no dia a dia, um último recadinho para o pessoal. Só para você não esquecer que, como você lida o tempo todo com pessoas e você é uma pessoa, você sempre pode melhorar com você mesmo e com o outro. E, consequentemente, você melhora todos os seus resultados. É isso. Sucesso pra gente. Pessoal, se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos esse podcast, esse episódio. E se você não está inscrito, se inscreve agora e nos ajude aí a levar essa mensagem para mais pessoas. Como eu sempre falo, eu trago pessoas de diversos nichos, diversas áreas aí, que pode ajudar você e outras pessoas. Então, assista os outros episódios, que com certeza algum episódio, alguma palavrinha vai te ajudar e vai te beneficiar. Certo? Então, até o próximo episódio. Tamo junto e meu podcast favorito.